Ele perguntou se eu ia expulsar ele, disse primeiro vamos conversar, depois nós resolve isso. Automaticamente ele saiu da organização. Então, ele acabou saindo, ele tava em apenas rebaixamento lá, mas eu também já tinha a prisão dele, eu ia passar pra você. Na hora que eu entrei na organização já ele já tinha saído. Mas explica essa última situação que você falou aí. Não entendi. Explica essa última situação aí que você falou que o cara saiu com fardamento aí. Do rapazinho da situação que aconteceu. Isso que aconteceu agora aí que você acabou de me explicar. Cara, aqui não tem como te explicar não, tem uma dronagem lá, que o Lucas me mandou. Mas assim, explica por cima assim o que Tipo, aconteceu. é tipo como se fosse uma corrida. O cara da SWAT fez uma coisa errada. Tipo, a coisa era pra passar pra mim. E tipo, ele que tomou, vamos supor, meu canto, como se fosse o líder da SWAT. Entrevistou o cara, perguntou tudo mais, gravou tudo. E mandou o louco, sendo que era eu que eu tenho que fazer isso com ele, não ele. Tipo, ele tomou minha frente. Entendi. Então no caso ele assumiu seu papel de líder como se ele fosse líder. Justamente, e, tipo, tava dizendo as coisas pro cara, que não devia fazer e tudo mais. E, tipo, era eu pra me dizer isso, não ele. Tipo, se isso tivesse acontecido, ele disse, olha, Duque não, Rafael, aconteceu assim, assim, com uma pessoa tal, tal, quero que você fale com ele. Mas não, ele tomou o meu canto e começou a falar. Um Tem bagulho. até a história que o Lucas me mandou, que ele gravou o cara falando aqui nessa sala. Entendi. Isso. Um bagulho seria ele pegar, receber essa dronagem e te enviar essa dronagem e solicitar uma conversa com o cara. Como eu sempre fiz com você, se eu estiver mentindo aí, você tem todo o direito de me corrigir. Entendeu? Eu sempre fiz com você e sempre deixei claro desses dois tempos de corredoria. Esse de liderança, eu sempre fiz. Eu nunca tomo a frente de nenhuma divisão de vocês. No mandato passado eu peguei a divisão de vocês para não acontecer o que está acontecendo agora. Entendeu? Eu peguei a frente, eu fui lá, falei com o Ghost, falei, Ghost, eu quero assumir as divisões. O Ghost concordou, o Ghost falou que eu era bom, tá? Ele concordou. Entendeu? Foi até que eu mandei na rádio mais de uma vez que eu tava assumindo por vocês. Eu tava correndo por vocês ali, entendeu? Então ali vocês eu era responsável por tudo que vocês faziam ali, eu era responsável. Então, mas você, nesse tempo que nós temos junto, cara, com todo respeito, eu nunca pulei, nem vou pular caldo de ninguém, nunca vou tomar sua frente, porque, cara, é um bagulho que eu tiro totalmente sua moral. Se eu ir lá e corrigir um cara, agente seu, eu tiro totalmente sua moral, entendeu? Eu pego, praticamente jogo seu cargo no lixo. Então isso pra mim não compensa, tá ligado? Isso daí não é coisa que se faz. Vou passar pro Pedro a situação aí também e vou ver o que nós faz lá, cara. Pois é, tipo, ele chegou bem na hora aqui, eu ia conversar com ele, se prometeu bem na hora. Não sei se tu chegou a ver, bem na hora que tu chegou. Eu disse que queria falar só isso com ele, se prometeu tudo mais aí. Numa conversa que não tinha nada a ver. Tudo mais, eu até falava, Vitor, quando uma coisa acontecer, mas tu faz que nem o Duque. O Duque aconteceu a situação lá de abordagem, e o cara não obedeceu ele uma segunda, nem a terceira vez, então ele avisou pro Lucas, o Lucas me passou. Tu não pode chegar no cara e tipo entrevistar, dizer, isso não pode, não, tu tem que repassar pro líder da sua parte, que eu vou tomar as providências, o que devo fazer e o que não devo. Mas eu tô certo no teu Duque. Como líder da SWAT é o que eu sempre falei pra vocês. Vocês não tem que se rebaixar a cargo nenhum. Apenas o diretor. Se o diretor abrir a boca, vocês têm que fechar essa de vocês, entendeu? Aí é um outro 500. Mas questão de corregedoria ou vice-liderança pra baixo, cara, vocês têm direito à divisão de vocês. Porque caso contrário, se fosse assim, então nem necessitaria de um líder, né? Porque se fosse assim para líder, para diretoria ou a corregedoria tomar frente disso, é, você assim então nem precisaria de um líder, entendeu? Por isso que tem os líderes aí para cuidar das divisões. Tanto que as munições são passadas para você, os agentes. Não sei se o Pedro tá passando ainda. Eu falar com ele para fazer isso. Entendeu? Então tem que fazer uns bagulhos assim, tá ligado? Porque senão totalmente seu cargo vai embora. É, justamente. Concordo plenamente. Cara, eu nem sabia se eu corrido. O Lucas que me falou, eu tenho um B.O. contra você. Você já que você é o líder, quero que você resolva. Eu disse, como assim? Me passa aí. Aí ele foi e me passou a dronagem lá no Discord do Vitor.
um cara aqui na sala, dizendo pra ele que não podia fazer, tipo, pelo menos que é certo ele podia falar que não podia, né? Entrevistou o cara assim, 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 depois de ter entrevistado o cara, foi mandar dronagem pro Lux depois de ter entrevistado o cara. Como é que eu vou entrevistar a pessoa sendo que já entrevistou? Vai que pode ter mandado o, tipo, a abordagem errada, tipo, a instrução errada. Aí o cara vai fazer a abordagem errada, quem que vai levar a culpa é eu. Mas por quê? Por conta da função que ele mandou, né? Porque, tipo, SWAT, tipo, eu não pedi esse cargo, eu disse que eu queria ter um cargo, mas só que ele botou como vice-líder. Então, tipo, eu botei logo até o velho como sub-líder também. Pra me ajudar nessa parte aqui, tipo, porque de noite, eu de noite, como tu sabe, eu trabalho na army. Sim, tô ligado. Mas então, pelo jeito, eu tenho que dar uma aula pra ele como é que é a corregedoria. Porque se tá assim, então, né, foda, tá ligado? Eu vou ter que dar uma aula aí e eu vou passar pro Pedro, cara. Se Pedro quiser, eu dou uma aula pra ele como é que funciona a corregedoria, porque pelo jeito ele não tá entendendo muito bem, não. A corregedoria, sim, nós temos todo o direito de um vice-diretor de aplicar punição, é tudo com nós, tudo passa por nós. Mas uma punição de divisão, uma punição leve, de uma coisa do FB, vai lá pra frente, filho, depois conversa com você. Guarda lá na frente rapidinho, depois tem que conversar com você. Negativo. Aí, Rafa, nós temos todo o direito de pegar e ir lá e aplicar a punição. Mas, rebaixamento de cargo, coisas do tipo, seria somente se o líder da divisão solicitasse. E pra gente se meter em uma divisão, é como eu meti da última vez, que foi uma coisa muito grande, entendeu? O cara invadiu o exército, matou os caras, ficou lá na porta do exército armado e chegou direto em mim. Mas do mesmo jeito, eu tenho a prova lá no Discord, você viu lá, né? Eu te passei toda a questão que aconteceu antes mesmo de aplicar a punição nele e só avisei você que eu ia aplicar. Você perguntou por quê, mostrei o print, expliquei tudo, entendeu? E depois eu apliquei. Você viu lá, você viu que foi uma aplicação bem aplicada, entendeu? Porque o cara realmente fez uma coisa muito grave. Então, no primeiro momento que eu tive, eu já fui vir aqui, já dei a punição nele pra não ficar fazendo merda na rua, entendeu? E ele ficou do mesmo jeito, ele ficou de suspenso, não saiu da organização, nada, só ficou de suspenso até a punição dele ser totalmente tomada. Que foi o que eu joguei lá no Discord, só que ele saiu da organização antes, agora tem que criar um mandato pra ele. Mas foi passado pra você, ele ficou de coisa apenas pra ele não fazer nenhuma merda aí na rua, com algema, nada do tipo, e ele ficou de suspenso, entendeu? Mas eu passei tudo pra você. Mas se é uma coisa leve, o cara saiu ali com a roupa, beleza, não é uma coisa tão leve. Seria se ele fosse lá algemasse os outros, aplicasse multa, aí sim. Aí a corregedoria tem direito de meter o dedo no meio e entrar, entendeu? Mas do mesmo jeito você tem que estar entrando do lado. Nós tem que trabalhar com vocês, pô, não é contra vocês. Se fosse assim, então o cara tá trabalhando contra você, que ele tá jogando seu cargo no lixo. Pois é, que nem eu falei pra ele, eu ia até falar que um dia desse eu tava fazendo uma reunião, eu escutei um pouco da tua conversa um dia, eu disse, olha, que eu saiba corregedoria, tratar da parte da corregedoria. Tipo, o que ele fez aí foi apenas sair com fardamento, mas segundo ele disse foi sem querer, mas segundo ele disse tem a dronagem, não tem a dronagem, mas os amigos da família dele tem a dronagem. Mas pior que eu confio no Isaac, porque tipo assim, pô, ele é meio. Tipo assim, ele não é novo e tal, ele tá na cabeça meio coisa. Por isso que eu ainda confio ainda na palavra dele por conta dessa questão, tá ligado? Ele não é muito novo, ele já tem uma certa idade já, e ele tem um problema na mão, tá ligado? Então eu realmente acredito que ele realmente deve ter saído sem. Tipo assim, cara, às vezes esquece, tá ligado? Ele na pressa ali, ele saiu, esqueceu ali de tirar o apartamento, não 10-9. Realmente esquece, entendeu? Mas o Isaac, cara, ele sempre foi homem suficiente pra se ele fez merda, ele vinha assumir, tá ligado? Se ele fez merda, ele vai assumir sem chamar, tá Isso ligado? eu tenho certeza que é verdade. Ele veio pra mim, assumiu, disse, eu sou homem de, eu vou ser eu mesmo. Me disse tudinho, tudinho. Na hora que ele disse que eu sou homem, cara, eu acreditei na hora. Porque homem que homem assume na hora. Porque o homem assume o BO dele da hora, tá ligado, velho? Porque o Isaac lá, eu tenho certeza, cara, qualquer merdinha que ele fizer, que ele vê que foi merda, ele vem pedir desculpa e vem falar a situação, vem solicitar alguma punição se for alguma coisa muito grave. Deixa eu só responder.
entendeu? Então ele realmente ele vem atrás disso. Isso daí já aconteceu umas duas vezes já. Que ele tá desde o último mandato aqui, né? Então já aconteceu já dele fazer alguns negocinhos, ele vem assumir de verdade. Sim, sim. Eu não vou nem rebaixar o cargo dele, só vou ter uma conversinha com ele, só pra dizer que, né, tipo, pra não acontecer mais de novo, simples e mesmo, mas só que o Vitor chega atrapalhando tudo, meio, tem uma conversa no meio, mano. Pra falar a verdade, por que o Vitor tá na corregedoria? Porque ele não já tentou? E? Então, mas eu vou passar essa situação pro Pedro aqui, vou falar com ele aqui, vou ver o que, que ele faz aqui. Qualquer coisa também, pra mim aplicar uma punição na própria corregedoria daqui pra ali também. Depois tu passa lá pro Lucas lá o que aconteceu aqui. Passo. Eu vou passar aqui a dronagem pro Lucas e pro Pedro. Positivo, explica lá tudo aí o Lucas lá, que o Lucas tá, tipo, confia mais em tu lá. Isso aí. Qualquer coisa que o Duque falar, fala pro Duque e o Duque passa pra tudo. Beleza, então. Eu vou mandar a dronagem aqui pra ele.